Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e hoje temos uma convidada aqui, doutora Renata Weber. Ela é psicóloga clínica e terapeuta familiar. E ela vai falar sobre o relacionamento, sobre casamento, com o tema "É possível ser casado e feliz?" E para nos acompanhar, nada mais, nada menos que seu esposo, Jeter Quaresma, presente aqui conosco na mesa, fazendo aquela experiência na prática, não só escutando o que a doutora tem para nos dizer, mas também participando. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Flávio. É um assunto que a gente fala, que a gente vive, que a gente atende, é a minha área de trabalho, de atuação. Então, é uma alegria poder falar sobre isso e falar com quem? Com o meu marido. Lado a lado. E é uma oportunidade ímpar estar aqui, já agradeço pelo convite e que todos sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo. Muito bacana. Tenho certeza que vai ser um bate-papo assim esclarecedor e muito prazeroso, não tenha dúvida disso. Nosso programa, como vocês sabem, é mais um dia feliz, então a gente já começa fazendo uma pergunta clássica, né? Sim. É possível ser casado e feliz? Sim, é possível ser casado e feliz. Desde que você saiba quem você é, para que você se proponha a estar nessa relação a dois. Se isso acontecer, é possível sim. Porque senão eu só fico casado, mas eu não sou feliz. É, realmente. E como é que é, assim, como hoje em dia a gente tem casamentos muito rasos, né? As pessoas desistem muito fácil, se deparam com todos os obstáculos do dia a dia, da rotina. E como colocar energia para que isso fique cada vez melhor? É porque quando você fala de hoje, eles desistem com muita facilidade, eles jogam fora, né? Não consertam mais, como assim, como os antigos, mas não tem referência. Geralmente, quando eu me proponho a estar casado, esse casal que está começando a relação do casamento, ele vai, de forma consciente ou não, precisar olhar para trás. E quando ele olha para trás, todo mundo desistiu. E se todo mundo desistiu, por que eu não vou desistir? Por que eu vou ser diferente? Fica um pouco banalizado? Tá tudo bem. Casamento é assim, casamento acaba. Casamento dura pouco. Isso fica uma verdade inconsciente. E assim vão. Só que eu li uma frase hoje muito bacana em relação ao término do casamento da Sandy Júnior, e eu achei muito interessante, foi muito feliz a pessoa que propôs a frase, ela disse: não romantize o divórcio, porque o divórcio é uma morte, Flávio. Ele é uma morte. Não dá para ficar todo mundo rindo, tudo bem, porque não é assim. Lá dentro de quem está vivendo sabe o quanto ele pode ser danoso, o divórcio. E consequências terríveis ele traz, tanto para o indivíduo quanto para o sistema, e principalmente para a próxima geração. E essa talvez casca que as pessoas criam, me separei, tá tudo bem, faz parte, mas de fato, será que tá tudo bem? Tá tudo bem até a página 2. Porque se você sai de um casamento, deixando até, de repente, já formou uma família com a chegada do primeiro filho, fica mais caro ainda. Tanto que quando a gente trabalha com recasados, né, que é muito comum o recasamento, nós trabalhamos e ok, mas a gente sabe que o recasamento, ele fica mais caro para os dois. Isso é real. Ainda mais se eles vêm de histórias onde, nas suas primeiras relações, tiveram filhos. Então, fica mais caro. Mas não que esse recasamento não possa também ser casado e feliz. Mas aí você precisa saber quem é você, para você saber como se colocar nessa relação. E esse tratamento que você está falando aqui, ele está ligado à psicóloga clínica, né? A psicologia clínica e a terapeuta familiar. Isso, Terapia exatamente. Com essa especialização em terapia de família e casal, então a gente trabalha o sistema casal, né? Não no individual. Na clínica, quando a gente fala de psicologia clínica, você trabalha muito o indivíduo. Mas quando eu me proponho a trabalhar o sistema, então por conta da especialização, eu trabalho casal, sistema casal e a família também. Se precisar de atendimento, a gente trabalha a família. Então o paciente é o casal. O paciente é o casamento. É o casamento. Casamento. Ele é uma pessoa, sabia? Você já parou para pensar nele como uma pessoa? Eu tô pensando aqui, se já é difícil com um, imagina com dois indivíduos. Você já olhou para ele assim? Por quê? Porque ele tem data de nascimento,
data de aniversário e se você não cuidar, data de óbito. Caramba, mas Tem documento. é muita informação entrelaçada aí, Sem dúvida. não é? Sim. Bom, dentro do assunto, nós até nos colocamos aqui como um exemplo, né? Completamos 29 anos de casados neste ano que vem será 30. 30. E essa nossa caminhada de estar casado, nem tudo são flores. Na verdade, a gente gosta de afirmar, quer dizer, não é afirmação nossa, que não existe casamento perfeito, tanto quanto não existe uma família perfeita. O que existe são casamentos e famílias que funcionam. E só poderão funcionar desde que, como a Renata já colocou, o indivíduo ele se encontre, ele se entenda e ele saiba no sistema a parte que ele faz, que ele pertence. Isso faz funcionar o casamento. E eu tenho visto um, um, um palestrante conhecido, um dos 4 grandes, né, filósofos que tem, ele diz assim, o problema não é terminar o casamento, é importante como ele foi durante o tempo que ele existiu, né? Uhum. Isso fica de pé, esse pensamento? Não, eu diria que já que esse casal realmente não deu conta de estarem nessa relação, que eles possam amenizar danos, porque já tem dano. Já tem. Ok, então vamos ver o tempo que eles foram felizes. Ok, mas a partir de agora, essa família não acaba, mas essa família muda. Vamos pensar, Flávio, que a gente está numa casa de 4, pai, mãe e filhos. E depois do divórcio já não é mais isso. Essa criança vai ter que se adaptar a ir para casa do pai e para casa da mãe. São 2 casas, ela vai ter que entender que essa família de 4, vou ser bem didática, imagine a foto dos 4. A gente vai precisar cortar, fazer essa criança entender que essa foto agora vai ser cortada. Porque agora é a casa da mãe com elas e a casa do pai com elas. Já não tem mais a foto de todo mundo junto. É interessante você ter falado de um sociólogo. Eu lia hoje, inclusive, a respeito de um conhecido sociólogo já falecido, o Zygmunt Bauman. E ele tem vários livros escritos, e ele fala da sociedade líquida, do amor líquido, do medo líquido, que na verdade é exatamente um pouco do que nós vivemos hoje nesse pós-modernismo. Entenda bem, ele coloca uma situação que eu acho interessante, vai de encontro ao que você colocou. Há uma busca, o indivíduo busca um relacionamento. No entanto, ele quer que esse relacionamento ele não seja tão rígido. É como um nó, eu dou um nó, mas ele tem que ficar frouxo. E ele nem fala mais de relacionamento, ele fala de conexão. Porque é uma conexão, você conecta e desconecta de uma maneira muito fácil. Então, o sistema ao qual nós vivemos hoje, dentro da sociedade, ele traz de forma líquida os relacionamentos. Ou seja, você não consegue segurar um líquido. Então, talvez eu manter uma imagem de algo que se foi, já não consigo, porque é líquido demais. E isso vai de encontro àquilo que nós entendemos. Porque a permanência, ela requererá um esforço. E isso aí é que estão os segredos para que ele seja feliz. Esse relacionamento, esse casamento. Será que é mais difícil reter um casamento saudável nos dias de hoje do que há 50 anos atrás, por exemplo? Me parece que, eu não estou dizendo que os casamentos de antigamente eram mais felizes do que o de hoje, mas que antes existiam mais referências, pelo menos para os filhos do marido e da mulher, sim. Existiam, as milhas estavam ali. Ainda que não houvesse casal, mas esse filho conseguia ver dentro da mesma casa pai e mãe. E hoje isso foi se dissolvendo, se dissolvendo, se dissolvendo, até nós chegarmos a ouvir de que não precisa, a mulher não precisa do pai para criar uma criança. Entendeu? Entendi. Quando que, na verdade, para o desenvolvimento humano, uma das figuras mais importantes para o desenvolvimento de uma criança é a figura paterna. É uma referência Porque a mãe, a mãe prepara esse bebê nos primeiros anos, ela nutre, ela forma vínculo e ela traz uma noção de organização. Mas a partir dos 7 anos, 8 anos, que essa criança vai se desenvolvendo, ela não precisa mais de mãe. O que ela vai precisar dali para a vida é do pai. É da figura paterna que vai trazer direção, limite e proteção. Ela vai precisar disso para a vida. Geralmente, indivíduos que não têm a função paterna na sua história, eles ficam adultos completamente perdidos, que ultrapassam limites e inseguros. Isso é muito comum de se ver na clínica. Então, quando a gente fala da família, a gente fala da oportunidade desse indivíduo de se formar essa estrutura
Eu costumo dizer, isso é uma frase minha, pai e mãe é perna esquerda e perna direita. Se você perde um dos dois, vai ser mais difícil caminhar. Isso é fato. A vida vai ficar mais cara. Agora, quer dizer, uma pessoa que tem conflitos psicológicos, marcas psicológicas na fase adulta e teve a ausência do pai, há uma associação, então, direta. Então, a gente vai olhar, mas quando chega na vida adulta com conflitos, eu não diria que é só o pai. Eu vou dizer para você que existe, ou essa criança viveu uma disfunção no sistema familiar. Isso é fato. Toda vez que o indivíduo chega, de alguma forma ele não conseguiu regular as suas emoções, ele não conseguiu desenvolver a habilidade dessa autorregulação emocional e ele realmente adoece, nós vamos convidar esse indivíduo a olhar para a própria história, de onde ele vem. E aí, então, a gente consegue olhar para essas questões que faltaram. Foram faltas, e aí ele precisa vir, pelo menos cronologicamente, para a vida, mas a parte emocional fica muito comprometida. Então, começar uma sessão com um paciente e buscar informações de como é que foi. De onde você veio? É a De minha onde primeira você veio, pergunta. já dá um norte para onde você quer ir no Porque eu não tratamento. tenho como saber quem eu sou se eu não sei de onde eu vim. Origem. Família de origem. Não tem. Como é que eu vou falar da Renata? Até na sua identidade aí que você carrega para se apresentar em qualquer lugar, Flávio, pode prestar atenção que nesse documento tem 2 nomes. Além do seu. A gente tinha combinado aqui que a gente não ia fazer a avaliação do time, da equipe. Então. Porque de perto ninguém é muito normal, né? Mas é interessante. Quais são os 2? Pai e mãe. Você Pai e mãe. carrega eles aonde você for. Você não tem como se identificar, comprar ou vender nada, se você não tiver com eles na tua história. Eu, de fato, tive a presença dos 2 maciçamente até o dia que eu fiquei... que eles faleceram. Sim, até a vida adulta, né? Até a vida adulta. Foram 30 anos ininterruptos, com os 2 sempre muito presentes Maravilha. no lar. Então, isso A vida traz fica mais fácil. traz uma confiança a mais. Isso realmente, de fato, na prática, eu posso falar sobre isso. E casados eles? Sim, 45 anos de casado. Só para dar um exemplo, historicamente, sobre a ausência de pais, e vou trazer um exemplo mais perto, há 3 indivíduos na história, que foi Joseph Stalin, Muammar Gaddafi e Idi Amin Dada, que na história deles, eles tiveram problemas ou tiveram ausência de pais. E aí você vai buscar depois na história e vai ver quem foram esses indivíduos. Ditadores, genocidas. Há uns Histórias pesadas. Há uns 5 anos, talvez, houve um fato que ocorreu em Rio das Ostras, onde houve uma bagunça na sala de aula, onde 2 alunos em particular, eles quase agrediram um professor na aplicação da prova. Isso foi filmado, celulares e tal. Jogaram tênis no quadro negro. E eu tive a curiosidade de buscar, porque apareceu nomes, e eu fui buscar a história deles. E ambos não tinham, na sua certidão de nascimento, o nome dos pais. O nome do nome pai. do pai, melhor dizendo. Tem sempre uma relação direta com esse fato, né? Sim. É como a gente Ele fala. dá limite, a figura do pai dá Agora, limite ou não. A gente tem um problema na sociedade atual, né? Porque a ausência do pai é muito comum. Uhum. Então, a gente tem Uma orfandade paterna. muito presente na maioria, não sei se a maioria, posso estar falando besteira, mas de fato muito presente. A delinquência tá aí. Por trás disso tem a ausência. Hoje eu estava de manhã e estava falando sobre isso. Se você for pegar toda a parte daqueles que estão à margem mesmo, você pode... Pergunte a eles, me fale sobre seu pai. Mas sabe, Flávio, também tem uma tentativa de desconstrução da figura do homem dentro do lar, dentro de casa. Há um livro que é de Tarzan Homer Simpson. E você vê a figura de Tarzan, né? Ele o protetor de Jane. E você vê o Homer Simpson, aquela figura de um bonachão, trapalhão, e que não dava conta de ser o homem da casa e muito menos o pai dos filhos. Então, essa desconstrução da figura do homem dentro do lar vai realmente tirando o papel do pai, seja uma ausência física e muito mais emocional. E aí vai afetar diretamente esse indivíduo, que caso tenha essa ausência, seja física ou emocional, quando ele for para o casamento, ele vai ter que se reorientar para que o casamento dele possa, de fato, ser um casamento feliz. Exatamente. Agora, casamento e família. Nesse bate-papo aqui, eles estão juntos? Sim. Casamento, a pergunta seria casal e família. Porque, na verdade,
para a terapia de família. A família é inaugurada com o nascimento do primeiro filho. Para a gente que trabalha com família, para a gente que faz intervenção, mas a gente tem ali o primeiro casal e a partir da chegada do filho, forma-se a família. Então, a gente tem essa família. O que acontece muito quando o assunto é possível ser casado e feliz é porque esse casal não pode esquecer que sem o casal não tem família. O casal mantém a família, Flávio. A família não mantém o casal. Não tem como. Essa história de que, eu vou ficar por causa dos meus filhos. Bonito. Na prática, é até não. bonito de se ouvir. Mas, na verdade, não é isso. Senão, quem teria filhos não estava separado. Na verdade, eu fico por conta de uma dor que eu trago na minha história. É possível que eu venha de uma história de uma família muito disfuncional, ou eu não tenha tido família, e o meu sonho era ter uma família. Então, eu formo uma família, mas eu não viro um casal. E nós falamos para casais, a gente sempre deixa muito claro, o casal precisa cuidar deles dois. Senão, eles não viram casal. Sabe? Eles vão ser sempre uma família linda, mas não tem casal ali, não existe conjugalidade, eles não se pertencem, eles não se protegem. Eles são uma família, mas não existe casamento. São companheiros, E são adversários. E é muito comum a intimidade ir diminuindo, né? Eles vão se desconectando, a gente vai dizendo. E não percebe, mas vai se desconectando. Entendeu? Entendi. Agora, a família... Porque quando você nasce o primeiro filho, a gente cria uma família. Inaugura essa família. Mas a gente vai se desconectando daquela que a gente teve origem, né? Da família de origem. Então você sai de uma família para formar outra família. Sim, o ideal é que você, de fato, deixe a família de origem com muita gratidão. Eu tô falando emocionalmente, tá, gente? Não tô falando de deixar para visitar, é mais emocionalmente. Você deixe, se despeça, agradeça para poder formar a sua família. Porque imagine, eu me caso, mas emocionalmente eu tô ligada aos meus pais. Então, qualquer questão aqui, eu volto para cá e ele volta para lá. Então, não tem casal. E ainda temos alguns sistemas familiares que os pais falam assim, olha, se não der certo, seu quarto está aqui, sua mãe, tá tudo aqui. Eles, por mais que pareçam que estão fazendo algo ok, na verdade, eles não estão autorizando esse indivíduo a virar casal. Porque claro que vai dar ruim. Claro. Em algum momento. Em algum momento, você tá com... São dois indivíduos, são duas histórias. Mas aí eles vão dizer assim, porque é muito melhor, então, na hora que der problema, fala assim, eu vou para minha mãe, eu vou para meu pai, e aí a gente vai se dissolvendo algo que era para, possivelmente, se tornar uma construção. Agora, o quanto a diferença das famílias de origem do casal atrapalha a rotina do casal? Eles têm a força de acabar com o casamento? Eu costumo dizer que família é poderosa. Ele já tá dando uma risada ali. Porque Jeter vai contar aqui. É muita coisa. Muito difícil. Tanto é que nas nossas palestras a gente trabalha até com imagem, né, amor? É verdade. Por quê? Também. Eu vou deixar até o Jeter falar, eu vou falar da parte aqui da terapia para ele falar da gente. Porque a família de origem ela é poderosa. Se ela não autorizar esse indivíduo, ele vai, mas ele volta igual o ioiô. Ele vai, mas ele volta. Por quê? Porque a família... Eu gosto de um livro que tem um terapeuta chamado Dr. Moisés Grossman, que o nome do livro A Família é Deus. Trocaria só para D minúsculo, mas ela é poderosa demais. Na vida de um indivíduo. O indivíduo faz escolhas. Ele pensa que ele que escolhe a profissão, ele pensa que é ele que escolhe o que ele... Quando ele vai olhar para as escolhas dele ao longo da vida, ele vê que todas as escolhas dele foram inconscientemente por conta de tudo que ele viveu naquela família. Então, família é poderosa demais. Então, você imagina duas histórias, duas famílias de origem, cada um significando a vida de uma forma, e aí ela vem daqui, ele vem daí, é casa. E aí aquela frase linda, até que a morte os separe. E aí o Jeter vai falar das nossas diferenças, amor. Como é que são as famílias de vocês? Então vou entrar nesse detalhe. Só fazendo uma observação, não um acréscimo no que a Renata falou sobre esses pais que ficam dizendo aos filhos, né? Venham, qualquer probleminha, vem para casa. O nosso filho tem 2 anos de casado, Jonathan, mais velho. E uma das primeiras ações que nós fizemos após o casamento dele foi
aumentaram a sala tirando o quarto dele. Então ele não tinha nem a chance de voltar para casa, mesmo se ele quisesse. Virou sala. Inclusive, Virou ficou ótimo o apartamento. Foi uma sala enorme. Ah, é? Foi. Porque... E como ele se sentiu? Sei, eu acredito que casado. Exatamente. E quanto às nossas famílias de origem, eu gosto de sempre colocar essas diferenças, Flávio, que existem. Homem e mulher, por si só, já são muito diferentes. Na sua bioquímica, inclusive, nós temos nossos hormônios que regem todo o nosso ser, né, vamos dizer assim, que são bem diferentes. Por si só, já era para ser compreendido isso. O homem é diferente da mulher. E, aliado a isso, tem a origem de onde eles vêm, de onde eles vieram, que são as suas famílias. Que pode ser uma família, como a família de italianos, né? Muito falante, né? Uma feira livre, e a família de ingleses, né? Muito certinha, quietinha, né? O casamento desses dois aí, em algum momento, vai ter algum atrito. No nosso caso, eu sou o filho do meio. Eu tenho um irmão mais velho, um mais novo. Quando eu achei que eu ia ser o caçula, né? Nasceu meu irmão mais novo. E existe a síndrome do filho do meio, né? Que o filho Muitas do... histórias do filho do meio, não tem? O filho do meio, ele fica à deriva, ele fica meio perdido, ele pula para chamar a atenção, tô aqui, ele fica ali nessa sua batalha. E a Renata é filha única, né? Tudo era em torno dela. Já traçou aqui um pensamento, raciocínio, já vai abrindo algumas portas de análise aqui. Então, e vimos nós para o casamento, né? Com esses comportamentos. Eu sempre pensando, sempre com a fala do nós. Sempre ao falar é o nós. E ela sempre eu. Então, às vezes, ela falava assim, não, porque meu filho... Eu falei, tu fez sozinho? Onde que eu tô nessa história? É o nosso filho. Só que o que acontece? Isso gera conflitos por quando nós não entendemos esse comportamento que ambos temos por conta das nossas famílias de origem. E a partir do momento que começamos a entender essas diferenças, aí sim você vai podendo, com um esforço, estar junto com a pessoa que você escolheu para casar, né? Porque isso é uma escolha. E tem a família dos aglutinados Sim. e tem dos dispersivos, Isso. né? Onde é que vocês estão nessa história? Então, quando eu venho, né, de uma família da família do meu pai, muita festa, muita mesa, muito Natal, todo mundo junto. E então você vai internalizando. Aniversário, imagina, olha a diferença. Aniversário da Renata. Tem uma foto que a gente coloca, eu cheia de brinquedo na cama, porque eu ganhava muito, era aniversário da Renata, era tudo da Renata, igual tá a Renata. A primeira neta, então... O Jéter, eu não sei como é que era aniversário, porque era muito raro ter assim, aniversário, né? Se me vem a lembrança, eu só lembro de um, não quer dizer que não tenha de outros. Eu é que só lembro de um. Mas ela foi programada nesse ritmo. Sim. Sim. Ela significou dessa forma. Ela entendeu assim. o mundo assim. Isso aí. E eu... Imagina como é que fica isso pra comemorar aniversário. Porque o aniversário, ele, não, amor, vamos comemorar teu aniversário. Não precisa. Não tem essa necessidade. Vamos sair, vamos ali só nós. Só gente. Vamos colocar em datas mais significativas, quando nós fizer a dezena de anos, né? Aí, a cada dezena você faz o aniversário. E a sua família tinha essa pegada também festiva? Onde eu me lembro quando criança... Onde eu me lembro. Tá sempre presente esse porque eu tenho que ir lá, realmente, é onde a gente significa na nossa primeira infância, na nossa infância. E eu lembro que estávamos, sim, reunidos, principalmente na família paterna, dos meus avós paternos. Os aniversários dos meus avós eram comemorados. Dos avós maternos, eu não tenho essa lembrança. De fato, não tenho. Se houve, eu não lembro. Para você ver como é que isso é importante, como é que isso vai se tratar de mim hoje. Da minha vida hoje. Então, só que quando formos trazer isso para nossa família, no caso a família de origem, meu pai, minha mãe, meus irmãos, isso se perdeu com o tempo. E dificilmente nós comemorávamos. Então, eu signifiquei de uma maneira muito tranquila que eu não preciso, é só saber que eu estou fazendo aniversário, né? Eu vou agradecer a Deus por isso e não preciso de muita pompas e circunstância. Já o contrário disto. Que dia você faz aniversário? Olha, eu não disputo com o aniversariante da época, que é 28 de dezembro, quando eu faço aniversário. Ainda tem uma data ali entre duas festas. Filho do meio. Que esfria esse aniversário. É verdade. Tipo, acabei de sair do Natal, vou entrar no Ano Novo. Ele fica entre o Natal e o Ano Novo de novo, fica no meio. E todo mundo de férias. Pior que isso, só dia 31 em primeiro. Verdade.
Então, de fato, aí nós estarmos juntos e fazermos com que a nossa descendência venha a estar significando isso da maneira mais saudável, porque não é o certo nem o errado. Não existe certo nem errado. Sim. Existe a maneira como isso funciona de forma saudável. Claro. E- Então, o Jeto falou uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, isso... não comemorar o aniversário, pô, é ruim. Comemorar o aniversário é ruim, então ficar fazendo festa. Não tem certo e errado. Tem a forma como cada um enxerga. É o Exatamente. óculos que cada um tem. Então, Exatamente. é o que aquela pessoa significou na própria história. Você tinha ciúme dos seus irmãos? O mais velho e o mais novo? Olha, Flávio, eu posso dizer que, com relação... Inclusive, eu tive com o meu irmão mais novo hoje, mais cedo. Eles estavam Mais velho. Perdão, mais velho. Eles estavam comemorando 45 anos de casamento, meu irmão e a minha cunhada. Então, nós estivemos hoje no café da manhã. E eu queria fazer coisas que ele já fazia. Então, eu não sei se isso era um ciúme, mas eu ficava na disputa e ficava falando com meu pai. Mas por que fulano pode? Eu já tô com 12 anos, eu também posso. Então não era exatamente um ciúme, mas era eu querer disputar, eu querer estar Atenção. inserido. É isso aí, tá inserido E o naquilo. mais novo? Não, eu vou até falar com meu irmão. Se ele estiver assistindo, o meu irmão do meio, ele tinha ciúmes. Né? Do meu irmão mais velho. Sim. E quando eu cheguei, que eu era o caçula, desmontou ele é o tudo. caçula, já entendi. Entendeu? Então eu sou o caçula Entendi. da história. Então eu ficava sempre nessa pegada assim de. Sim. Eu tive um pouco disso, assim. Uma infância muito presente de família, de aniversário. Caçulinha, né? E tive uma adolescência com um choque de realidade, que as coisas já eram diferentes, entendeu? Então eu aprendi a adolescência já com um cenário, uma atmosfera diferente, tá? Então, essa característica dos seus irmãos está muito presente na sua infância, né? Sim, verdade. Nós tivemos esses posicionamentos. Doutora Renata Não tinha tem irmão. Não tinha com quem Disputava dividir. com quem? Não tinha com quem dividir, não precisava esperar por ninguém. Isso foi uma coisa que apareceu muito no nosso casamento. Porque eu não percebia, porque como eu cresci sem ter que esperar ninguém, não precisava. Então, era muito comum a gente chegar num lugar e eu ir embora. Fui embora. Desembarcava do carro, foi embora. Simplesmente ia. E ele sempre esperando. O Jeter sempre no nós, e eu no eu. Eu imagino a quantidade de desafio no Muito. casamento que está com 30 anos. Exatamente. Né? E ainda tem a questão da fratria, quando você arruma, né, cada filho no momento, que o filho do meio ele tem essa síndrome de não ser visto. Essa questão de eu não existo. Então você imagina, eu sem saber, casar com o filho do meio e simplesmente eu. Então isso parece que validava mais esse eu não existo. Quantos conflitos não tiveram aqui? Muitos. Até a gente poder olhar para isso. De fato, até um dos lemas que eu tinha ainda quando adolescente, na verdade, isso ainda com família de origem, era o lema da independência. Independência ou morte. É a minha divisa. Ou eu me torno independente e apareço e, enfim, existo, ou eu vou morrer. Isso na adolescência, ainda nos conflitos de adolescente. E é lógico que eu venho trazendo isso dentro do casamento. Então não venha me dizer que é somente eu, porque eu também estou aí. E isso, de fato, criamos alguns momentos desconfortáveis dentro do nosso casamento. Sim, acabava que isso... Eu não sabia, não tinha noção do quanto isso incomodava ele. Mas não... Eu falava assim, mas pô... Só porque eu saí andando na frente, aí vem aquela coisa do, pô, que palhaçada é essa? É assim, que é isso? E aí a gente vai olhar, quando a gente consegue olhar pra dor do cônjuge, pra dor do parceiro, aí tudo muda. Agora, o que será que é mais presente no casamento, né? Falando ainda da origem da família. Os hábitos positivos, eles sobrepõem os hábitos negativos ou cada caso é um caso? O que vocês eu poderia até porque nós tivemos a oportunidade de ministrar sobre um livro que o nome é Hábitos, é que, na verdade, você internaliza os maus hábitos de uma maneira muito mais fácil do que os bons hábitos. Para você desconstruir os maus hábitos e transformar em bons, você exercerá uma energia
de fato, um hábito, um costume para poder desconstruir aquilo. Então, eu poderia responder a sua pergunta dizendo que os maus hábitos, eles são mais facilmente internalizados e repetidos. Não querendo dizer que os bons não apareçam, mas é mais fácil de você ter as manias. Mas os conflitos vão se dar justamente no nó, que cada um traz da própria história. Então, é ali que vai ter o problema. O preço vai ficar mais caro no casamento ali. Não pelos hábitos que você positivos, as coisas saudáveis que você faz. Mas o casal, ele... A hora que chega esse momento, ele fala assim, não, isso não. Não, por que não é? E aí você começa as discussões e você vai ver que isso está falando da dor que cada um traz. Que é o trauma. Pode ser um trauma. E aí entra as linguagens do amor, né? Ato de serviço, tempo de qualidade, etc. E para não ficar somente eu na minha questão, né? De ela ir e eu ficar chateado por ela ter ido, não esperado, mas ela tem muito esse ato de serviço. E eu lembro que namorávamos ainda, ela trouxe um lanche para mim e eu estava preocupado mais em ficar com ela e não com o lanche. Então eu deixei o lanche na geladeira dela, da casa dela, dos pais dela, e esqueci. Rapaz, eu arrumei um problema por causa disso. Da mesma maneira como ela fala, poxa, só porque eu fui na frente, eu pensando comigo, poxa, eu preferi ficar contigo do que com o lanche. Não são detalhes que têm um peso Falei, enorme, cara, né? eu fui lá, comprei pra ele, trouxe pra ele, ele não comeu. Ah, não é possível, isso é um absurdo. Eu entendo isso. Já passei por algumas situações parecidas. É porque o que significa pro outro, não é como você enxerga. Além dessa característica, não vou chamar de traumas dos irmãos, Sim. mas você tem trauma de sogra? Ou essa sogra foi uma boa sogra? Porque Olha- tem essa coisa que a sogra não funciona bem. Depende. Depende da Ela maneira. não vai ver o programa, não. Pode, Não, pode não, mandar. eu vou falar que depende. Porque da mesma maneira como nós, né, temos a nossa história se baseia muito daquilo que aprendemos na nossa família de origem, daquilo que nós, como comportamento, trazemos, nossos pais também, eles são seres humanos e, por conta disso, viveram as suas histórias com seus pais e assim sucessivamente. Então, eles trazem suas dores, seus traumas, e nós temos hoje tivemos uma oportunidade de, em algum momento, parar, reorganizar, né, rever a nossa rota, coisa que talvez eles não tenham tido, porque eu estou dando essa volta toda Eu já, como sempre, muito elegante, poupando a pergunta, poupando a sogra. para voltar na sogra. Mas ele tá humanizando ela, né? Porque ela, por a Renata ser filha única, então ela tinha um bibelô da Renata. Então, imagina você, uma pessoa que tem um bibelô, que é aquela filha, e chega alguém e, de certa forma, vai estar tirando este bibelô, essa pessoa, né, dentro de casa. Como a informação é importante para a rotina das pessoas, né? Quanto mais você tem entendimento, melhor você se comporta. Exatamente. É E aí, libertador. ela agiu como tal, né? Como uma pessoa que não queria, achando que... Tanto nós tivemos algumas conversas, né? Menos ou mais acaloradas. Mas assim, você foi e sempre será, nunca deixará de ser a mãe da Renata. E eu nem tenho essa pretensão. Só que, a partir do dia que nós nos casamos, agora eu sou o esposo da Renata. Então, agora existe uma outra página. Mas uma coisa é eu falar, outra coisa é a pessoa ouvir, entender, e por aí a gente vai gerindo os conflitos, né? Gerindo os conflitos. Esse discurso serve para você, doutora Renata? De uma outra forma, porque cada uma funcionava de um jeito. Ela ficou muito, por conta da própria história dela, minha mãe não deu conta de papéis, né? Se a gente fosse esses papéis mais na vida adulta. Então, para você ser sogra, porque hoje eu sou sogra, então falar de sogra, eu sou sogra. Então, assim, para você ser sogra, você precisa saber quem você é, você saber o teu limite, você saber até onde você vai. Porque eu sou, ainda mais eu que, né, você entrega um menino para uma moça. Então, assim, a partir daquele momento, é ela, é o desejo dela, é a casa dela, e ela é um doce de... Mas hoje eu sei que eu vou até aqui e não passo, porque eles precisam ter a vida deles, até porque eu sou terapeuta de casal. Mas eu imagino que ela, sem informação nenhuma, ela foi quebrando todas as leis. Ela, mãe dela, né? Minha mãe, sem consciência. Ela foi... Foi no automático Até e vai. por conta da própria história. Já com a minha sogra, para mim era mais fácil,
Mas também, hoje, olhando para ela, eu vi o quanto que a história que ela trazia comprometeu muito ela, uma mulher de uma competência maravilhosa, mas emocionalmente ficou muito comprometida. Então, isso comprometeu. Mas o que foi possível fazer enquanto ela estava conosco, eu fiz. E que nota você dá como sogra pra você mesmo? Para mim, eu acho que uns 7. Uns 7? Passou, 7. passou. Depois a gente vai descobrir por que não foi. Faltou 3 pontos aí. Eu não daria 10 porque eu não sei o que eles acham, né? Mas eu acho que eu tô fazendo as coisas direitinho. Ah, pelo menos na sua percepção tá indo bem. Sim. Agora, superando essa questão de sogra, que o Jeter foi muito elegante, desviou pra lá, humanizou a sogra e tal. Tem gente que já vai no automático, né? Já enterra de Ele tá vez. terapeutizado. Ele. Até porque eu tenho que ser grata. Se não fosse a sogra, eu não teria filha, né? Você se Verdade. sente analisado diariamente, não? Só pra constar aqui Não, nos de vez autos. em quando eu tenho que falar assim, começa com essa, não vem com essa conversa, não, que você tá entrando para um lado. Dá pra perceber quando é esposa e quando é a terapeuta? Até porque, como eu também estudo, eu sempre tive interesse nessa área e estudo e estarei me formando. Então, acaba sendo mais sensível, ou seja, eu sou mais sensível a isso. Mas se não tiver tempo, quando você tá numa análise, achando que você tá falando da compra que você vai fazer no mercado. Então vamos tirar a sogra da mesa e vamos As sogras seguir. são maravilhosas. É, né? Verdade. Pois é. Eles são. Agora, dá pra a gente achar o par certo antes do casamento? Ou, Você tá dizendo se existe o amor perfeito? não sei. Escolha assim, certa. escolhi bem, dá pra ir. Tem informação suficiente? Ou a paixão e a emoção produzem enganos? Mas não, muito engano. Porque você se apaixona pelo aquilo que você criou. Não pelo que o outro é. E a paixão vai durar no máximo 2 anos. Ela E vai. Então, assim, se que puder faz depois? passar. Aí depois a gente vai Aí saber faz a se. terapia de casal. Não, aí é a decisão de amar. Porque aí depois vem o realismo. Que o amor é pé no chão. É você olhar para a pessoa do jeito que ela é, e mesmo você olhando para aquilo que você hoje consegue enxergar que você não gosta, te incomoda, mas você mesmo assim decide ficar, porque você também não é a florzinha de Jesus, entendeu? Nós também não somos. Então, e a escolha do cônjuge, você sabia que ela é completamente inconsciente? A escolha do parceiro. A gente não escolhe pelos Já li lindos algo olhos. sobre. Tem alguma coisa lá de trás que Eu direciona pro escolho perfil. alguém para reparar a minha história. A gente não escolhe pelos lindos olhos. Aí no primeiro momento, a gente se atrai por alguém fisicamente, mas você percebe que você continua escolhendo a pessoa. Você continua com a pessoa, então eu continuo escolhendo esse parceiro. Então, para que eu continuo escolhendo? Porque tem por trás dos lindos olhos algo que aquela pessoa tem que vai vir reparar a minha história. É inconsciente. É o que eu falava de Bauman, né? Há uma busca pelo relacionamento. O indivíduo quer se relacionar, ele quer pertencer, ele quer estar em um ambiente onde ele possa fazer trocas. Mas hoje, por conta de tantas questões apresentadas, há essa liquidez, onde ele fica de sobreaviso, em alerta sempre. Talvez nem acreditando que a escolha que ele vai fazer é a escolha certa. E de fato o que você colocou, e como a Renata estava completando aqui, é ser completado por aquela pessoa por quem eu estou escolhendo. Então é correto afirmar que a gente escolhe o nosso parceiro sobre algo que você tem falta em algum momento da sua vida. Ele vem para reparar a sua história. Nós escolhemos alguém que vem para reparar essa história. E isso é uma escolha nossa. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente está falando para casais, o seu parceiro é uma escolha sua, exclusivamente sua. Se for reclamar do seu parceiro, você está reclamando de você, porque quem escolheu foi você. Exato. Entendeu, queridos? E eu Guardem escolho ela isso. até hoje. Então não tem que reclamar da minha Imagina, escolha. eu compro um carro e reclamo do carro. Quem comprou fui eu. Aí vamos lá. A gente casou, viveu aqueles 2 anos de paixão, aí de repente Passou. você acorda assim, né? E fala assim, caramba, tem 2 anos já não é mais paixão. O que faz agora, né? Eu falo assim, doutora, e agora? O que ficou dessa relação? O que de fato ficou? Porque toda aquela fantasia da paixão foi se desconstruindo. Aquilo que você via que não existia no outro. Então, o que fica dessa relação
para que você possa realmente olhar o que é real no outro. E interessante que quando a gente escolhe, a gente vai escolher o outro por algo que faltou, né? Para reparar a nossa história. Mas pelo que eu escolho, pode ser que seja pelo que eu brigue depois. Agora, o homem, assim, os homens, de um modo geral, não gostam de DR, né? Uhum. E as mulheres provocam isso mais, né? As mulheres gostam de falar muito, né? Eu percebo isso. Isso é científico. Eu percebo. É científico. As mulheres falam. Eu comprei até um fonezinho de ouvido, aquele bem discretinho que você coloca, aí você fica só assim, né? Sim. E aí o tempo vai passando. É porque se a Calma, gente fosse tô reparar... brincando. se a gente fosse trazer mais uma palavra para definir, a gente vai falar da emoção e da razão. A mulher, ela é muito mais emocional. Ela tem essa tendência. Enquanto o homem é mais racional. Então, para ele que é mais racional, a vida é muito mais objetiva. E o emocional, ele é subjetivo. Então, vai falar. Eu sei como. Aqui ele já falou. Acabou. Isso é do gênero. Você sabe que nós temos um casal de filhos. Eu falei do Jonathan, mas temos da Jennifer. Produção, eu tô em segurança ainda no estúdio, não? Tô em segurança? Informação que chega aqui que tá mais ou menos. Agora, dá pra ter uma DR sem ficar chato, equilibrada? Como é que faz? Boa pergunta. Muito boa sua pergunta. Primeiro, vamos partir... Eu tô aproveitando aqui, tá? Tô aproveitando pra tirar a casquinha. Primeiro, para que eu me proponha diálogo, um fala e outro escuta. A grande questão é o quanto nós dois vamos estar dispostos a escutar. Porque eu não preciso concordar com o que você vai dizer, o outro vai dizer, mas eu vou precisar ouvir. Isso eu vou precisar. Eu posso estar chateado, não concordo com nada isso, mas eu vou precisar ouvir e tentar ver o que tem por trás daquela fala. Olha que bacana. Porque senão, quando o outro começa a falar, antes do outro terminar, eu já me defendi. E, na verdade, eu vou para uma DR só para me defender. Eu não vou para resolver. Então, não seria uma DR. Se o casal se propõe a dialogar, eles vão colocar pontos. Eu falo, escuta. Falo e escuta. Que é isso é para poucos, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Sim. Mas seria um ótimo caminho. Se todos os casais fizessem isso, tava show. Jeder, você também tem a caixa do nada de vez em quando? Tem duas, sempre tem que ter. Tem um horário assim? Se você, sim, E mas quando só que quer provocar uma ADR na hora que você tá na caixa do nada? então, a gente Como é tem que que faz? aprender a negociar. É por isso que eu só vou fazer retornar um pouco ao assunto anterior de família de origem, porque quando você começa a enxergar a sua família de origem e você percebe os comportamentos que você está trazendo da família de origem e, de repente, um desses comportamentos é justamente essa falta de habilidade no diálogo e ele é essencial para uma relação, então eu começo a organizar na minha vida. Eu vou trazer o meu equilíbrio, a minha cura, eu estar num momento em que eu possa ir para essa DR sabendo que é necessário um diálogo. Então a gente negocia. É simplesmente falar assim, agora não vai dar. Mas isso é exercício. A gente tem uma palestra que nós aplicamos que fala da segunda lei, que é a lei do esforço dentro de um casamento. Para estar casado, exigirá de você um esforço. O esforço em compreender. Um esforço, essa energia de fazer ser compreendido também. Então eu falo, agora, se possível, nós vamos falar isso daqui a pouco ou um pouco mais tarde. Esse é um raciocínio, do meu ponto de vista, bastante organizado. Incomum nas mulheres, né? Só que as mulheres, elas querem elas falar estão muito na hora. ansiosas. A mulher é mais ansiosa do que o homem no Ela é relacionamento? emocionada, é muita emoção a mulher, ela é assim. Ela funciona assim. Ela é muito... Ela tem que falar. E aí tem umas que ainda, né, vão dizer, se eu não falar, eu passo mal. Eu preciso falar. Então, assim, se você puder, não tiver problema nenhum, deixa ela falar. Porque é muito difícil você fazer uma DR num casamento sem passar por alguns pontos sensíveis. E aí, quando você passa no ponto sensível, é que desanda. Exatamente. A sensação que eu tenho é que eu tenho que atravessar um terreno minado. Eu falo assim, não posso errar o pé aqui. Se eu errar o pé, vai explodir. Mas então, outra coisa... isso mesmo? Mas Depois que a Renata falar, interessante... eu quero dar um exemplo aqui. Só para completar essa questão da DR. Vamos pensar que DR é para adulto. Ok? Criança não faz DR. Uma das coisas que a gente sempre fala pro casal, casamento é para adulto.
Não, criança não casa, se casar, separa. Então, a grande dificuldade, de repente, numa DR é um comportamento mais infantilizado. O quanto é difícil para mim ouvir o que o outro está falando. Porque se o que o outro está falando não tem nada a ver comigo, mas eu entendo que tem a ver com o outro, eu vou precisar acolher e ouvir até o final. Mas quando, de repente, o outro traz alguma coisa ou joga um sal na minha ferida, eu, na hora, cala a boca. Que isso? Aí começa. Aí desanda. Pronto. Então, assim, o quanto nessa hora, uma coisa que a gente fala muito para casais na terapia, é se filmássemos o momento da discussão e víssemos o vídeo depois. Quantos anos, mais ou menos, a gente poderia avaliar a discussão de qual seria a idade das pessoas que estariam discutindo? A maioria das vezes ele fala, 5, 7. Falei, então, como é que vocês estão querendo propor um casamento onde uma menina tem 5 e o outro tem 7? Casamento é para adulto. Então, até nesse momento, cada um vai se policiar e vai dizer assim, peraí, que eu tô me comportando como um menino, tô me comportando como uma menina. Tô gritando, não tô ouvindo, coleguinha, né? Assim, então vamos esperar ele falar. Eu não preciso concordar. Não preciso. Eu só preciso ouvir. Entendi. Produção, o que eu entendi aqui foi o seguinte. Chama o VAR e olha. Pênalti ou não foi pênalti? E acha o que vai acontecer. Olha como é que é prático, por homem. Filma, grava. Toma um amarelo ou um vermelho. Exatamente. Tá certo ou não tá certo? Quando você falou de vai esbarrar em alguns detalhes que aí pode desandar, eu te digo que são essas dores que cada um traz de si. Eu me dou como exemplo porque eu tenho nos meus dedos, eu tenho a minha falangeta que eu não tenho. Então, quando isso aconteceu, esse acidente, eu era bem garoto, eu fiquei uns 2 anos com um curativo aqui, da qual não podia nem tocar nessa mão. Hoje está aqui a marca, não tem como eu dizer que não está aqui, meu dedo. Mas eu não sinto nada. Eu vejo, mas eu não sinto. Então, quando eu me trato de mim, ainda que a gente esbarre em uma discussão nesses pontos, como a Renata colocou aqui, como adultos, isso não vai me trazer dor, sensibilidade. Então, eu vou ver, vamos enxergar, mas vamos seguir. E tem umas técnicas, que inclusive são dos CIOs, técnicas militares. Olha. Atenção, acompanha aí. Que agora vem a tática militar para o relacionamento de casais. Agora. É fato, se você for ver. Isso é ciência, né? Respire. Oxigênio seu cérebro. Porque quando se fala de sem parar, você fala e você não tá. Mas se você oxigenar, você vai realmente organizar seus pensamentos. Acho que eu vou sumir com o oxigênio da sala na próxima vez. E outra coisa, existem situações, Flávio, que uma pergunta clássica que se faz nisso como é que você comeria um elefante? Na guerra. Levando que ele já está morto. Né? Então, indo para a resposta. Em parte. Porque inteiro não dá para comer. Então, certos problemas, você só vai resolvê-lo se for em parte. Porque o homem abre uma caixa de cada vez do problema, né? A mulher abre todas na mesa. Uhum. Né? Já viu tipo curto-circuito, assim? Mas funciona, ela consegue entender aquilo. Só que ela é diferente, ela funciona de forma diferente. E nós somos diferentes. Que bom que nós somos diferentes. A grande chave, então, da DR está na maturidade. Está na maturidade. Isso aí. E se a mulher entender que o que ela está falando, externando, está sendo compreendido e que o homem está levando em consideração aquilo, não está entrando no ouvido, saindo no outro, e que isso há de ser considerado e que haverá uma segurança após isso, da conclusão do problema, ou até uma informação. Ela pode estar querendo algo e dentro daquela DR ali há uma explicação sensata e é feito entender que o correto seria o outro lado. Isso serve para ambos. Eu estou falando da mulher como se fosse o homem trazendo a resposta. Mas pode ser que a mulher, dentro de uma DR, possa trazer uma luz. E aí, como você bem colocou, é para adultos. E por quê? Eu só reajo em cima da minha dor. Se não dói, eu não vou reagir, não vou gritar, não vou quebrar a parede, não vou querer, não vou enfrentar, não vou ameaçar ninguém. Então, é muito bom que no momento da DR você possa olhar para si e dizer o que está te incomodando tanto. Não me diga quem te ofendeu, me diga porque você se sentiu ofendido. Mesmo que venha dizer assim, mas você está falando igual do tamanho. Mesmo que seja o toque que vai ser Mas dado. vai ser igual a mãe, vai ser igual a quem? A comparação tá na mesa o tempo todo, né? Isso aí. Não tem como um fruto cair longe da árvore. Exatamente. Não sei que foi a árvore na ladeira, né? Vai parar lá embaixo. Sempre colocando um pouco de dificuldade, né? Mas as mulheres são diferentes, né? São. Você vê,
Eu tô andando com a minha esposa, por exemplo. Não que é ela, mas assim. Ela vê uma outra amiga. Nossa, você tá linda, maravilhosa, que beleza, não sei o quê. A moça vai, ela fala assim, nossa, tu viu como ela tá acabada? Não sei o quê. Não é seu caso, não. É só um exemplo que eu escutei outro dia. Nossa, tá diferente, não sei o quê. O homem andando, enquanto com um amigo, fala, tu tá careca, barrigudo, não sei o quê. Aí quando o cara vai embora, ele fala assim, pô, você é um parceirão, não sei o quê e tal. Não é mais ou menos assim? Então, de repente, vou trazer para você num outro olhar. A mulher, ela tem um campo de visão aberto. Então, vamos pensar que a mulher, ela tá vendo isso tudo aqui, ó. O homem, não. O homem, ele é muito focal. Então, ele... Pode ser que eu chegue... Pode ser não. Se eu chegar em casa e falar, Jete, me dá detalhes do estúdio. Ele vai falar uma, duas coisas no máximo. Agora que ele começou a prestar atenção. Porque ele não sabe. Se eu perguntar, Jeter, qual é o sapato que eu estou aqui? Vou vir com que sapato? Eu sei Eu vou tudo. tentar descobrir aqui. Eu sei tudo que ele... descobrir. A forma... Eu descreveria o Jeter. Aí, se você perguntar pro Jeter, Jeter, a Renata tá de sapatilha, tá de tênis, com o que ela tá? Aí, você tá entendendo? Tô entendendo. É, porque a gente, da forma de prática... enxergar é diferente. O meu marido disse pra mim ontem. Ontem? Foi ontem? Foi ontem. Hoje. Que vestido lindo! Eu falei, eu usei esse vestido no dia tal, no lugar tal, junto com você. Como se eu tivesse acabado de comprar. Entendeu? Esse vestido já foi. Você lembrava, Jeter? Não lembrava. Não lembrava. Mas, não sei se acontece com você. Eu vejo que ela vem do salão, alguma coisa assim, ela vê bem bonita. Mas Eu não sabe assimilo identificar o que Olha, tá melhor. E eu não expresso fala nenhuma. E ela fala, você nem falou nada, mas eu tenho certeza. Eu pensei, mas eu não consegui falar, porque não saiu. Mas aí, então, é o exercício, é o esforço. Lembra que eu falei da lei do esforço? Automaticamente, vale a dica. Quando chega, eu sei que veio do salão. Eu sei que veio do salão, eu já falo, você tá bonita. Eu não sei se pintou a raiz, se pintou a ponta, se cortou, se separou, se escovou, mas tá bonita. Mas se ela pergunta, mas o que foi que eu fiz? Aí você já tá querendo me pegar. Fazer umas pausas na DR dá certo? Olha, vamos parar aqui um pouquinho para eu tomar um café? Então vamos fazer uma pausa na DR aqui. Adulto. Vamos fazer uma pausa na DR para cadeira elétrica. Vamos lá. Boa, produção. Cadeira elétrica. Mas antes, a gente tem assim? Cadeira elétrica. Você segura aí. Entendeu? Já vou explicar como é que vai ser a cadeira elétrica. Mas, por falar em eletricidade, temos um oferecimento da Bidu, carregadores inteligentes veiculares. Quer ter mais detalhes? É só acessar o QR Code aqui na tela. E no mundo onde os carros elétricos estão crescendo, nada mais adequado que você se preparar para isso. Então, acesse aqui o QR Code na tela e tem acesso a todos os produtos disponíveis no site. Tá bom? Passado isso, vamos à cadeira elétrica. Vamos fazer umas 10 perguntinhas aqui. Ok. Como nós temos dois convidados na mesa, é um casal, né? Fiquei confuso, né? 1, 2, aquele negócio do paciente é um só, o casamento. Então eu vou fazer as 10 perguntinhas para vocês. Agora a gente vai saber se vocês estão alinhados no casamento. Tem que ser honesto, tem cada um com o seu gosto. Sim, claro. Então, eu perguntei para a doutora, você responde em seguida. Combinado? Então vamos lá. Dia ou noite? Noite. Dia. Opa. Aperta aí, produção. Não, eu sou dia. É isso? É. Verdade. Serra ou praia? Serra. Estados Unidos ou Europa? Hoje, Europa. Europa. Filme ou série? Filme. Quase que eu respondi antes. Verão ou inverno? Inverno pela beleza. Não porque eu não tenho resistência, mas inverno. Inverno. Me amarro no frio. Ama frio. Muito bom, né? Cozinhar ou pedir comida? Cozinhar. Pedir comida. Muito bom. Churrasco ou japonês? Japonês. Caramba, simultâneo. Casa ou apartamento? Casa. Vocês moram em casa? Não, a gente já morou, estamos no apartamento. E pelo visto estamos namorando ou volta. Cachorro ou gato? Cachorro. Nenhum dos dois é cachorro. Tem que levar um pra casa, não tem jeito. Casamento ou união estável? Casamento. Isso aí foi fácil. Essa foi a cadeira elétrica para conhecer um pouquinho do perfil pessoal de vocês. Tá bom? Muito bom. Vamos para lá, vamos embora. Muito bom. Parabéns aí. Obrigado. Gente, eu me preparei assim. Foi leve. A gente faz um terror, mas no final das contas é tranquilo.
Então, voltando aqui à nossa DR, que nós estávamos, né, fazendo, vamos falar um pouco de DR quando entra o filho na história. Quando surge o filho, o casamento fica mais difícil? Ele fica mais custoso, trabalhoso. Por quê? Vamos pensar na chegada de um bebê. Eu estava falando isso esses dias. A chegada de um bebê, vamos combinar que ela desorganiza. A não ser que esse casal tenha uma equipe de 5 funcionários à disposição para tudo e só tragam a criança para amamentação. O que não é a Fora realidade aí, na maioria das isso aí. famílias. Verdade. Então, esse bebê desorganiza. Desorganiza porque essa mãe, fisicamente, né, ela modifica. Se ela tá amamentando, são os primeiros meses, o marido fica muito fora, né? Nessa questão do triângulo, vamos pensar num triângulo, né? Pai, mãe, filho. Nesse momento da chegada da criança, esse filho e essa mãe ficam muito no dentro e o pai fica fora. Então, se o pai ficar muito fora, a gente tem um problema aí. Então, o ideal é a gente fazer movimento nesse triângulo para hora dentro, hora fora, tá? Para que só não pode deixar a criança lá de fora. Mas quando crescer mais um pouquinho, eu quero que você pense que esse casal vai precisar entrar, virar casal e terceirizar esse bebê para alguém em alguns momentos, porque senão esse casamento acaba. Entendeu? A criança ela entra literalmente no meio da cama e ali ela fica. Então, a cama, que era um lugar do casal, passa a ser um lugar do leite. Entendeu? Da fralda. E isso é muito perigoso. E é muito ruim para a criança. Porque os pais, eles acreditam que manter a criança na cama é proteção. Mas quando aquela criança vai se adaptando ali, ela vai ficando sem lugar. E criança precisa pertencer. Então, essa criança precisa entender que nessa casa ela tem um lugar para ela. Então, em vez de você pegar esse bebê e botar no meio desse casal, pega o casal e vai pro quarto do bebê. Assim, os pais vão para que essa criança entenda que ela tem um lugar. E que tá tudo bem, que os pais estão ali. Hoje, então, com a tecnologia, quando os nossos Fica muito nasceram já mais tinham fácil. babá eletrônica, quanto mais hoje. Então, Ou menos difícil. se eu fosse responder a sua pergunta, sim, a chegada da criança desorganiza. A grande questão é qual é a habilidade desse casal para organizar o sistema. É mais um desafio. É, Caramba. porque tem a demanda do cansaço físico. A criança, ela traz a demanda de uma demanda física que os pais têm. Por enquanto, vocês estão vivendo essa demanda do cansaço físico. Mas quando entra na adolescência, é o cansaço mental, emocional. Então, fica feliz agora nesse momento, que é aquela coisa de pegar no colo, de ficar cansado, de correr atrás, porque é criança. Mas os adultos precisam se posicionar no sistema para que esse bebê saiba que tem 2 adultos. Porque às vezes fica muito desorganizado, parece que tudo 3, 4, 5 meses, 4 anos, 5 anos, aí já era. Eu escutei há muito tempo atrás uma frase que diz assim: filho separa muito casal. Mas eu fiquei na dúvida se realmente separa ou prende. Mas prende, talvez não na forma saudável, aquilo que a gente conversou Vira aqui no família. início. Fica isso. Vira família e acaba o casal. A criança, ela desorganiza. Porque é aquele momento, gente, do verão. Vamos pensar. Daquela calor, daquela coisa. Né? É o momento da chegada da criança. Tá? Para todo mundo desorganiza, exceto alguém que tenha 5 funcionários para poder manter tudo perfeitamente. Mas, do contrário, não é assim. Então, o ideal é que os adultos possam manter a organização desse sistema na Como é que chegada do organiza? filho. Mais DR? Não, aí a organização desse casal vai saber que eles primeiro são casal, eles não podem abrir mão desse casamento, tá? Esse casamento precisa estar sendo cuidado por eles e eles fazerem, cada um no seu momento, a função paterna e materna. Isso vai ser lindo. Não vai ser perfeito, mas vai ser lindo. Por isso é que é necessário, né? Enquanto ainda os filhos ainda não apareceram, ainda não chegaram, que haja essa conexão de forma muito bem clara, entendida, amadurecida do casal. Porque quando houver essa desorganização por conta do nascimento do filho, ainda que exista, como a Renata falou, essa triangulação, em algum momento eles entendem, haverá um entendimento com relação a isso. Quando fomos marinheiros de primeira viagem, né, nosso primeiro filho, e ele teve muitas cólicas, então era um transtorno à noite o choro.
ia para o meu plantão e a Renata ficava com essa carga. Então, eu chegava cansado e a gente tinha que, da melhor maneira possível, organizar para que fizesse o mínimo possível de um rodízio entre nós. E a Renata falou sobre a criança estar na cama e é importante que ela fique no quarto dela. O nosso filho passou por isso, né? Nós tivemos esse trabalho. É sempre a energia, Flávio. Vai sempre Trabalho. depender de uma energia, de um esforço, de colocar o menino. A gente colocava o menino para dormir. Quando a gente deitava achando que ele estava. Aí ele aparecia com a Lá na cabecinha porta. da porta. Cabecinha na porta. Quantos vocês têm? 2. Dois. Casal. Agora, o primeiro filho, você fica ali olhando, vê se tá respirando, olha de novo. O segundo não chorou, tá tudo certo. É isso mesmo? É. Existe uma. Pelo Você menos amadureceu. comigo foi. Tá vendo? Você foi o segundo, você amadureceu lá. O Sim. casal, é verdade. Mas o primeiro, a gente até tava outro dia em casa lá brincando, porque o Jeter chegou a desenhar, porque ele também desenha, pinta, e ele fez lá num. Peguei numa revista que tratava desses assuntos. Como Não é que foi era o ideia nome minha. daquele? Decretos Papira? do Reizinho. Decretos do Reizinho. Mas eram Flávio. coisas lógicas e práticas, Flávio. Por Já exemplo, até visualizei na minha cabeça É, aqui. Ele botou Primeiro, na parede do quarto. se você tiver resfriado, não vai visitar o neném. Se você quiser pegar no colar, lave a mão antes. Eu botei Sim, isso lá. praticamente não volte. É porque a gente teve alguns percalços com algumas pessoas. Então falou, ou eu faço isso antes ou eu vou ter problemas. Ele fez decretos do Reizinho pro Jonathan. É, A Jennifer não. não teve o decreto da princesa. Não Nem teve. não teve. O Jonathan era assim, eu tava com ele no colo, tava falando pro Jeter outro dia. Aí ele falava assim, e muita gente, né? A gente com meio de muita gente. Não deixa ninguém pegar, não. Se vem, não fica entregando ele para as pessoas pegarem, não. Eu falei, pô, eu doida pra alguém pegar pra liberar os braços, né? Não deixa, não. E eu falei, não, obrigada. Quando a Jennifer nasceu, toma É exatamente assim. ela pra mim. Eu participei bastante. O Jonathan, inclusive, ainda tinha fralda de pano. Ainda Tinha que era lavar calça a fralda. plástica. As fraldas descartáveis eram só pra sair. Eu digo que os dois umbigos foram com eu dando banho neles, né? Tanto o Jonathan quanto a Jennifer. Então eu participei. A gente sabe um pouco como é que é isso, né, o Flávio, dessas fases, né, de ambos. E como eu ia dizendo, eles são tão diferentes, e tá muito claro aí por ser homem e ser mulher. Eles são muito diferentes no seu São. comportamento. E eu tive o menino, né? A minha esposa teve um menino e aí teve agora uma menina, né? Outro Então, mundo. é outro mundo. Então, algumas coisas ainda ficam Uhum. muito presentes, assim. Tipo, algumas frescuras ainda continuam por ser uma menina, né? Sim. Mas aquele negócio de dormir, no início era isso. Tá respirando, acordava meia-noite, Sim. ia conferir e tal. Hoje não chorou, tá tudo certo. A confiança... E eu conversando com vários outros amigos, é meio automático pra todo Sim. mundo, né? Isso, Porque assim. é informação, experiência e maturidade, né? Sim. Verdade. Eu lembro que a gente tinha um casal conhecido que ela estava grávida e ele foi buscar apoio em mim para poder levá-los para a maternidade. Então a Renata acompanhou e a Renata estava grávida. Nós levamos ela para a maternidade. E a Renata estava já desesperada. E ela já era o terceiro, quarto filho, tranquilona lá no carro. Tava, Tá de tranquilo, mais boa, uma já sabe como é que vez. funciona. E acho que estourou a bolsa. Tranquilo conversando. Então, realmente vai criando uma experiência. Não é fácil. O casamento tem as suas particularidades, né? Sim. Cada caso é um caso. E como é importante ter um acompanhamento de um profissional para poder você abrir as portas certas. Nada como informação para você saber como se comportar diante de cada conflito, cada dificuldade. Isso é muito claro na cabeça das pessoas. Inclusive aquelas pessoas que pensam assim, a terapia é uma besteira. E depois que você tem uma experiência com terapia, você muda completamente sua opinião. Entendeu? Então o pessoal que está achando, besteira, não é. Se informe mais, porque você vai ter uma percepção diferente de vida. Agora, de tudo isso que a gente falou aqui, o que a gente pode fazer, além, claro, dos pontos que a gente abordou aqui, na prática, para poder manter o casamento saudável? É comunicação, é maturidade, é DR? Faltou alguma coisa? Eu diria que se a gente fosse falar assim, como você falou, o casamento é complicado e precisa de terapia. Eu diria para você que todo casamento, ele termina, todo divórcio, eu falei isso ontem, todo divórcio, Flávio, começa com a família de origem.
Do que você está falando, Renata? Eu estou dizendo que enquanto esses indivíduos, um marido e mulher, homem e mulher, não zerarem as pendências com as histórias que estão atrás deles, é possível que seja muito difícil para que eles se tornem um casal. Então, todas as vezes que o assunto for casamento, a gente sempre vai propor esses indivíduos poderem olhar para a própria história. E aí você me perguntou, como é que então a gente viveria um casamento funcional, para ficar bacana? Porque não existe casamento perfeito. Quando eu sei quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou, Flávio. Eu preciso saber como é que eu funciono. Se eu não sei quem eu sou, eu fico muito vulnerável. E depois eu conhecer, eu poderia dizer para você, porque a gente podia falar de comunicação, podia falar, mas a comunicação vai ser consequência dessas duas coisas. Eu saber quem eu sou e eu conhecer a dor do meu parceiro. Quando eu sei a dor do meu parceiro, do meu cônjuge, eu vou ter a oportunidade de não sangrar em cima dessa ferida, fazer essa ferida sangrar. Se eu souber, se eu tiver isso claro para mim, quem eu sou e onde dói no outro, eu acho que você vai ter uma possibilidade muito grande de ter um casamento funcional. Diante da sua experiência, com todos os pacientes que você tem por aí, qual o momento que a gente está vivendo? Para onde estão caminhando os casamentos? Hoje, devido à sociedade, vamos falar de sociedade, o casamento ele ficou desacreditado. Né? As pessoas não têm mais credibilidade. Inclusive, nesse caso, mais você falou algo aí, união estável ou casamento? Não é assim? Então, assim, vamos ali, uma questão mais de documento, porque a gente precisa, mas o casamento em si não é uma assinatura. Casamento é pertencimento. Casamento é você realmente se propor a caminhar uma vida inteira com alguém. Eu gosto muito de uma frase, quando eu falo de casal, eu sempre falo sobre ela. Eu ouvi a doutora Marisete falando sobre essa frase. Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. É muito mais fácil você, de repente, desistir, acabar, terminar. Mas se você insistir, eu acho que você tem para a vida aí um resultado muito positivo. Muito, muito. E foi uma experiência nossa, no começo do nosso casamento. Nós tivemos muitos conflitos porque eu não sabia quem eu era. Não sei se o Jeter pode dizer que sabia quem era. Eu não sabia quem eu era. Quem descobriu primeiro a Renata? Foi ela ou você? Eu acredito que ela teve muitas experiências que fizeram ela chegar perto dessa dor que fez ela descobrir quem ela era. Assim, os pais dela se separaram, divorciaram. Eu sou filha de divórcio. Meus pais, eu sempre os tive. Então, de certa forma, havia uma estabilidade maior dentro desse núcleo familiar. No caso dela, ela teve que entender em algum momento, por conta desta perda, onde é que ela estava no sistema. Então, acho que ela, por conta disso, ela se encontrou antes do que eu a encontrasse. Sim. E assim, eu comecei a saber eu não sabia quem eu era. Então, eu comecei esse processo de buscar a Renata, porque eu perdi a Renata de vista. Então, quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, em seguida eu fui vendo o que eu trazia, qual era a minha mala, qual era a minha bagagem dessa história, o que eu estava trazendo. Então, ficou para mim, enquanto a gente no começo do casamento eu não sabia, então ficou muito difícil o começo. Tanto que eu acho que nos primeiros 2 anos, antes da Jennifer chegar, eu pensei, de fato, não só pensei, como me movimentei para um divórcio. E naquele momento a gente pôde entender que haveria uma luz no fim do túnel. E hoje é possível a gente viver isso, porque a gente realmente, eu pensei em desistir, mas uma amiga nossa, né, ela chegou, eu me lembro desse dia, e ela falou, se vocês desistirem, é possível que vocês minguem, eu não lembro da palavra que ela falou, mas vocês sequem, cada um de um lado. E eu vejo muito isso, porque eu tenho isso na minha família. Mas se vocês decidirem seguir juntos, vocês vão se tornar uma potência. Eu ouvi isso. A Jennifer devia de ter uns 3 meses. A Jennifer está com 23 anos. Então, vamos pensar que o tempo de vida da Jennifer é o tempo que a gente se realinhou enquanto casal. Porque nós vamos fazer 30 anos, mas os primeiros anos não foram fáceis. Foram muito difíceis. Então, depois a gente foi se ajustando até que quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, foi melhorando muito, muito, muito. E, em consequência, o Jeter também. Porque no casal, quando um se movimenta,
é inevitável que o outro não se movimente também. Não estou dizendo que o outro está num processo de autoconhecimento, mas se eu me mexo, se eu me movo, o outro vai se mover. Então Isso tem é um fato. momento do casamento que vira uma chave da confiança e de afastar esses pensamentos, essas intenções de abrir, de acabar o casamento. Sim, Aí passa a investir mais nele. exatamente. A gente realmente, ali eu desisti, isso porque até, olha só, qual era a minha experiência, qual era o que eu tinha, o que eu tinha significado? Casamento, se não der certo, separa, ok? Ele vem de uma estrutura familiar completamente diferente, que lá não tinha isso. Os pais dele iam fazer 50 anos de casado. Então, quem tinha essa fala de ir embora era eu. Era Eu não mais me fácil para lembro ela. ele falando isso, entendeu? Então, aí você vê o quanto que a família fica pesada demais. Até que, quando eu olho para minha história hoje, eu vejo que, pelo menos na minha família materna, todos os casamentos que estão atrás de mim acabaram. Todos. Rastreando para trás, né? Todos. É exatamente o que a gente comentou aqui. Nesse momento, você identificar e escolher o que você vai fazer com aquilo que chegou até você. Ou você muda e tem a possibilidade de viver felicidade, sim, no casamento e na vida, né? Porque a melhor coisa que tem é quando você sabe quem você é, o teu propósito de vida e que você tem a tua estabilidade e só vão fazer com você aquilo que você permitir que faça. Quando chega nesse ponto, dentro do casamento, porque é companheirismo. Nós temos que entender que nós somos companheiros, não há disputa entre nós. Eu tenho que, a gente tem até, dentro dessas palestras, um cálculo que é feito, né, que 60% do que a Renata eu tenho que admirar. Um bom casamento, ele é marcado por 60% de admiração pelo parceiro. Vou 25%, fazer essas contas aí. Faz pra mim. aí, você que gosta de número, De números. 25% eu sei que pode mudar. eu não gosto, mas Mas eu pode sei que mudar. pode sofrer influência. E tem que ficar claro que 15% vai mudar. Eu odeio, mas não muda. Então, quando eu sei que tem esses 15%, então eu não vou investir a minha energia, meu tempo nisso. Eu vou ficar com os outros. Porque aí sim, isso aqui vai ficar muito pequeno. E essa inversão se dá muito valor a pequenas coisas que não ajudam em nada, na verdade. Agora, o divórcio de 30 anos para cá, vamos dizer assim, ficou algo normal, né? Tratam com naturalidade. Antigamente, a mulher que era Pois divorciada é. era até mal vista, né? O pessoal nem olhava. Agora, era na década... desquite, né? No início do século, quando divorciava, era algo pesado. E a pessoa, a divorciada ficava excluída da sociedade, não tinha isso. Tem até um bar dos descasados, que tem uma história dessa. Que né? chamava até de desquite, né? Era desquite. Kit. Não estou denunciando minha idade, não, mas era isso. Acabou de denunciar agora, não escuto isso, já tem uns 30 anos saiu do mercado esse termo. Desquite, né? Tinha um hotel que recebia desquitados. Sim. Mas você vê como é que é a questão. Por isso que eu citei o Zygmunt Bauman. Porque o mundo ele vem em transformações dentro da sociedade. E o que a gente vê hoje nada mais é do que essa liquidez. O casamento ele é união estável, é líquido, é conectado. Não é relacionamento, é conexão. Eu posso desconectar. E ponto. Mas a gente sabe que quando o homem busca esse relacionamento, ele precisa. Porque ao final, né, da vida, vamos colocar assim, nosso primeiro filho já casou. Jennifer vai casar também. E depois só vai ficar eu e ela. E, na verdade, eu tenho ela e ela tem a mim. Em diversas situações que eu já passei na vida, se eu não tivesse a minha família, se eu não tivesse a minha esposa do meu lado, ficaria mais difícil de eu enfrentar determinadas, inclusive, situações profissionais. Então, isso é muito importante, saber a permanência, a lutar pela permanência no casamento. Doutora, o que você pode dizer para aquele casal que está perdendo a química, né, o interesse pelo seu parceiro, e está virando um irmão, está virando um companheiro? Eles se desconectaram. Muito comum isso. Né? É, muito, muito. Porque eles escolhem os 15%, que o Jater falou, que eu odeio e não muda, e eles deixam de admirar uma coisa. O que mantém um casamento de longa duração é a admiração. Porque aqueles lindos olhos, aquele rostinho, aquela coisa, já passou. Nós não somos mais, né? Não temos mais aparência, não somos mais aquelas pessoas. Então, o que mantém esse casamento? É a admiração. Então, eles ficam numa relação tão infantilizada, com tanta dor, e eles se machucam muito. Eu gosto de uma frase de um teórico chamado Bowen, e ele é um terapeuta, né, da terapia familiar,
e ele vai dizer: nós falamos para os nossos cônjuges aquilo que nós gostaríamos de ter dito para os nossos pais e não falamos. Então, eu não zerei pendências, eu fico patinando nessa relação, ofendo, sou ofendido, fico ali naquela dinâmica infantil, e isso vai desgastando qualquer um. Então, aquilo que um dia fez com que eles se escolhessem, né, aquele, de fato, de se apaixonarem, de olharem para o outro e dizer, eu quero ficar com você, isso vai se dissolvendo. Isso vai indo embora. Então, na desconexão, uma coisa que eu já estava falando que eu queria trazer aqui é que, a partir dos 10 anos de casado, nós decidimos passar a celebrar essa pessoa, esse casamento, com todas as dificuldades. Todo dia, 28 de maio, ou perto ali, a gente se programa para ir para algum lugar, para fazer alguma coisa, para estar nós dois juntos, porque, como o Jeter falou no final, quem vai ficar somos nós. Porque ou a gente se propõe a cuidar dessa relação, ou ela vai acabar. E nessa desconexão, qual é o grande perigo, Flávio? O terceiro. Porque ele entra. Esse terceiro vai ocupar esse lugar. Seja trabalho, seja igreja, seja mais uma pessoa, mas ele vai ocupar. E aí é a grande questão que às vezes chega já pedindo socorro porque eles se desconectaram há um tempo e já tem uma terceira pessoa ou um terceiro nesse lugar. Ou seja, não cuidar disso, não tratar disso, abrem outras portas Sim. que você não sabe para onde você vai. Isso aí. E aí tudo pode ficar fragilizado, talvez até em definitivo. Isso aí. E aí são abismos chamando outros abismos. Agora, o tratamento individual, né, de cada par do casamento, isso é muito importante também, né? Sim, é o indivíduo. Quando a gente fala para casais, o título da palestra é eu, tu e nós. Não tem nós se a Renata não existir, se o Jeter não existir. Senão fica uma fusão. Fica aquela simbiose, fica aquela coisa que não é homem e mulher, é mãe e bebê. Só vou onde você vai. Se você não for, eu não vou, porque eu não vivo sem você. Isso não existe, isso não dura. Isso não dura. O ideal é a gente se separar para poder se olhar de longe para poder ter saudade. Você vai ter saudade de alguém que passa 24 horas contigo olhando para você o tempo inteiro? Isso não é real. Então, essa relação de eu existo e eu preciso fazer terapia, eu preciso cuidar da minha história, porque a minha história é só minha. Não tem como eu misturar a minha história com a história do Jeter. A história do Jeter é a história do Jeter. A história da Renata é a história da Renata. A partir do casamento, a gente decide formar a nossa história. Mas existe dentro dessa nossa história uma Renata e um Jeter. Que já está pronto, tá? Casamento não inaugura nada. Eu falo isso para casal. Casamento não tem o poder de inaugurar nada. Ele só vai, de repente, trazer para a superfície, na relação de proximidade, as questões que eu não resolvi na minha história. Interessante você ter colocado isso, Flávio, porque hoje se ouve muito, né? De uns 2 anos ou de 1 ano para cá, muito se fala de comportamentos adoecidos, de casamentos adoecidos, se fala em narcisismo, se fala de vários tipos de transtornos. E quando a gente fala do tratamento do indivíduo, e na verdade, quando no casamento o indivíduo já está terapeutizado, vamos colocar dessa forma, ele vai saber lidar muito bem quando o outro for um opressor, for um narcisista, for um manipulador. Ele vai saber muito bem, opa, peraí, ó, até Perfeito. aqui. Daqui você não passa, daqui você não chega. Você não está lidando com alguém que não sabe quem é, que não tem identidade. Por isso que não se anula a identidade do indivíduo quando está no casamento. Ainda que ambos sejam, hoje, o nós, uma só carne, mas são indivíduos. Como é importante o autoconhecimento, né? Muito. A informação. Você consegue passar por muitos obstáculos. Sim. E quando você está perdido com relação a isso, tudo desanda, né? Você fica com... Você Fácil toma ser de volta conduzido, a né? vida, né? Você tem autonomia sobre você. Porque eu falei isso hoje de manhã numa palestra e sempre repito no Instagram e sempre falo para quem cuida de mim sou eu. Se eu crio a ideia de que quem cuida de mim é o outro, o quanto eu me torno vulnerável. Primeiro que eu faço um comportamento infantil, porque quem precisa de ser cuidado pelo outro é criança, ok? Adultos não precisam. Crianças são dependentes por natureza. Os adultos não. Então, quem cuida de mim sou eu.
Quem cuida da Renata é a Renata. Eu me responsabilizo pelo que eu faço, pelo que eu quero. Eu tenho essa autonomia. Se eu entro numa dinâmica de que, fulano não cuida de mim, fulano não olha pra mim, isso é uma fala, isso é muito infantil. E o quanto isso compromete as relações, porque quando você vai olhar para a relação do casal, as demandas são da criança, não do adulto. Entendeu? De dizer, não, quem cuida de mim sou eu. Graças a Deus, eu tô sã, tô andando, tô dirigindo, tô fazendo as minhas coisas, eu cuido de mim. O que vocês são, Renato? Nós somos parceiros. Vocês olham um pro outro? Vocês ficam olhando pro outro? Não, a gente olha de frente, um dos dois olhando pra frente, olhando pra vida. Porque a vida tá esperando a gente. Exatamente. Sem perder tempo com Isso aí. Com os 15%. os 15%. Deixa ele pra lá. Que os 15% tá ligado ao meu conflito íntimo e essa dor que eu trago minha, que é minha, é da minha história. E agora, nós estamos em outubro de 2023, né? Vai chegando o final de ano, né? Verdade. Como os casais devem se comportar nas festas de final de ano? Cada um puxa para um lado da família, né? Eu acho que o combinado não sai caro. Eu acho que a grande questão no casal, porque o que fica combinado pro casal, tá tudo certo. Uma outra coisa é que quando o casal ele é casado, eles fecham juntos, e aí eu vou usar o quarto como um exemplo, eles resolvem dentro do quarto, fecham a porta, o que eles resolverem lá dentro, o mundo lá fora vai saber. Agora, a grande questão é que quando eles não têm isso, o mundo lá fora fala A, B, C, D, E, e eles ficam completamente perdidos e eles vão pro quarto para brigar. Quem tem que decidir a respeito do casal é o casal. E o que eles decidirem, eles avisam o mundo aqui fora. É o que é combinado. Esse ano foi na sua mãe, na sua família. Esse ano vai ser na minha. Pode ser, ok. Combinado. Foi isso. Porque fulano não. Eu e ele já combinamos. Não tem nada mais lindo quando você identifica um casal, seja diante da família de origem, seja diante dos filhos, diante de qualquer demanda, ele poder dizer assim, eu e ela já decidimos. Eu e a sua mãe. Gente, não tem nada mais libertador para um filho aborrecente do que ele ouvir. Eu e a sua mãe já decidimos que você não vai. Eu e o seu pai já decidimos que você não vai. Isso é lindo. O casal, ele tem um poder e uma força tão grande que se todos os casais soubessem desse poder que eles têm, nós teríamos muito menos questões, problemas em família. E aí, Jeter, deu para aprender alguma coisa nesses 30 anos aí? Sim, aprendemos bastante. Eu tenho esse perfil, eu gosto de olhar o tempo, porque ele passa rápido, sabe? Ele passa muito rápido. Eu sempre lembro que o meu filho, que hoje com 1,90 m, ele cabia aqui na minha coxa. E eu colocava ele aqui e ficava olhando para ele. E hoje ele tá com 1,90 m, já casado. E esse tempo passou. Mas quantas coisas aconteceram nesse período de tempo que fazem com que hoje eu possa dizer que é muito melhor estarmos hoje com 29 anos de casado, nosso casamento, do que foi no início, como já foi relatado aqui. Principalmente, vou usar a fala da Renata, é libertador. Quando você sabe onde dói em você sabe o que você vai fazer para que aquilo não te aborreça, você entende, você vai tratar com a sua esposa também entendendo, no meu caso a Renata, eu sei o que ela já não gosta, o que a aborrece, né? Às vezes a gente até fica tripudiando um pouco nos 15%, né? Mas é aquela birrazinha, daqui a pouco está tudo certo, não se mantém isso. Na verdade, nós rimos mais daquilo que antes nos aborrecia. E gosto muito quando a mesa, né? Quando estamos com Jennifer, Jonathan e Carol à mesa, e podemos rir, nos divertir e brincar um com o outro, provocar-nos um com o outro, porque isso não nos aborrece, isso só nos enriquece. A história é muito linda, muito bacana. Esses 30 anos aí viram mais 30, com certeza. Amém. E vamos com tudo. Agora, a gente está chegando ao final de mais um podcast. Assim, a presença de vocês assim, foi a mais enriquecedora, assim, como pessoa, como existencial, né, digamos assim, né? E eu queria que você falasse as considerações finais para o público que está assistindo, que o público é todo seu, né? Todo mundo que está assistindo está realmente encantado com o que você nos ensina, né? E saber qual é o trabalho que você está desenvolvendo, onde as pessoas te acham, as suas redes sociais, seus contatos, e deixar você fechar o nosso podcast aí com toda a elegância de sempre. Obrigada, Flávio. É uma alegria para mim poder falar desse assunto.
porque é um assunto que eu vivi na minha vida, na minha história, e hoje é a minha profissão, é a minha área de atuação. Não é por acaso que eu sou psicóloga clínica e terapeuta de família. Não, não. Às vezes as pessoas até perguntam: poxa, Renata, como é que é fácil para você? É difícil? Eu falei: fácil, porque a gente tem a nossa história e a gente traz de casa ela. Então, hoje, para quem está nos ouvindo, eu sou a favor 100% do casamento. Eu só vou falar de divórcio se esse indivíduo tiver, de fato, debaixo de um risco de vida. Se ele ou ela não estiverem sob risco de vida, eu diria para eles: recalculem a rota e comecem de novo. Porque é mais barato para a vida de vocês, emocional, e para a próxima geração. Então, quem está aqui conosco, eu tenho aí o Instagram de psicologia, né? Que é o Psi Renata Weber, e por lá a gente vai falando, respondendo perguntas, gravando lives, enfim, falando sobre esse conteúdo de terapia familiar, casal e família individual. Para mim foi um prazer estar aqui com você, e você que está ouvindo, está nos ouvindo e pensou em algum momento em desistir e jogar fora, eu estou te convidando a consertar. Muito bom, muito bom. Foi um prazer tê-los conosco aqui. Jeter, muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Doutora Renata, muito obrigado mesmo, assim, por quanto ensinamento a gente teve aqui. Eu tenho certeza que o público também ficou encantado. Tá bom? Muito obrigado, gente. Prazer. Mais um dia feliz no podcast. Obrigado.